glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. É com essa alegria da Virgem Maria que nós queremos iniciar mais um programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. E nós queremos iniciar com ela, consagrando a Nossa Senhora a nossa vida. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Queremos convidar você a escrever para nós. Programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria, Caixa Postal 20, 548, CEP 81.810, 981, Curitiba, Paraná. Ou ligue para nós no telefone 041-3221-6060. Hoje nós temos uma visita mais do que especial. Esse programa ultimamente Deus tem mandado, né, para o nosso ano novo, ano de bênção, ano de graça. Deus tem mandado para nós santos. E olha, hoje é dia do nosso santo Carlo Acutis. Vocês já ouviram falar muito dele, mas hoje nós temos o Padre Fábio, que veio falar muito para nós sobre ele. O Padre Fábio, que tem esta graça de ter escrito um livro que está aqui, do Carlo Acutis. Nós queremos então te acolher, Padre, uma alegria muito grande. E nós temos a graça de ter o Padre e a Fátima de novo com seu esposo. Mais uma vez, eu digo que o bom filho sempre retorna para a casa da mãe, né? Sim. Então, Padre Fábio, é uma alegria, viu? Seja bem-vindo. Finalmente, irmã, saímos do virtual, né? Finalmente a gente se conheceu no virtual, no tempo da pandemia mais forte. Deus nos deu esse presente, né? Com de se conhecer. Que coisa boa, é muito bom estar aqui hoje, né? Aliás, os frutos da pandemia, os frutos positivos, porque teve muitos frutos positivos. Muitos. Né? E a graça de Deus também, nesse momento, pôde fazer muitas coisas nas vidas das pessoas. Na minha, sobretudo, porque foi um ano onde aconteceu tudo o que eu não tinha planejado, mas de uma forma muito positiva. Sobretudo porque tive a experiência de morar na casa do Carlo, com a família dele, viver o dia a dia ali e saber o que é uma família como qualquer uma outra que gera um filho que é santo para a igreja, né? Então, 2020 me deu isso, né? E hoje poder estar aqui partilhando esse momento e também com todo o Brasil e ter narrado essa experiência que foi um pouco provocada pelas pessoas, porque nunca imaginei na vida escrever livro, coisa nenhuma. Mas um dia o Padre Juarez falou assim para mim: eu só tenho uma dívida com a gente, de contar um pouquinho como que é viver na casa de um santo. Para mim era tão normal, né? Porque eu já conhecia a família há mais de 10 anos, estava ali todo dia com eles, todo ano lá na Itália com eles. Mas para as pessoas, o que é? Esse extraordinário de Deus que acontece no ordinário do dia a dia na vida das pessoas. Aí a gente vai entendendo muita coisa e a minha vida realmente foi uma revolução com tudo isso. Então nós queremos ouvir, né? Que você fale desta experiência profunda, e tenho certeza que não só com a família, mas com o próprio Carlo, né? Uma missão também de falar dele no Brasil e fora do Brasil, porque as lives ela alcançam muitos países, né? E muitos brasileiros que estão em outros países. Então tenho certeza que Deus não lhe escolheu, Padre, também se não é para falar, né? Falar cada dia mais para levar as pessoas a uma experiência profunda deste amor. Nada realmente é por acaso, irmã, né? Aqui já entra também o meu testemunho. Na verdade, esse livro é um grande testemunho, porque eu narro um pouquinho o que foi conviver com a mãe, com o pai, com os irmãozinhos.
Aliás, o primeiro milagre do Carlo é narrado pela própria Dona Antônia, sua mãe, né? O primeiro milagre do filho aconteceu com a própria mãe, porque Dona Antônia não podia engravidar. Carlo era filho único, e 4 anos depois da morte do Carlo, ela fica grávida aos 43 anos e de gêmeos, né? Então nasce Francesca e Michele, né? Em homenagem a São Miguel, Michele, né? E Francesca, São Francisco, que são o grande santo de devoção do Carlo é São Francisco. São Francisco é a grande inspiração do Carlo Acutis, que faz com que a sua vida e a família mude para Assis, né? Em Assis há o encontro de 2 grandes jovens ricos que se despojam de tudo. São Francisco no seu tempo, lá em 1200, e Carlo na década de 2000. Né? O próprio Monsenhor Sorrentino, quando escreve o livro Todos Nascemos Originais, naquela frase do Carlo, né, que todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias, ele diz que realmente Carlo é um outro Francisco, né? Então Carlo é mais franciscano que muitos franciscanos, viu, irmão? Eu cheguei a essa conclusão. E ali em Assis acontece isso, e hoje o corpo dele está lá no Santuário della Spoliazione, né? Do despojamento, onde ali no local onde São Francisco se despojou, do lado da casa do bispo, entregou tudo para o pai dele. E se você olhar, as semelhanças são muito grandes, né? Carlo não era rico, Carlo era riquíssimo. A família do Carlo é uma das mais ricas da Itália. E de repente um menino despojado de tudo, que provocou a própria família hoje também viver esse despojamento. Se você olha, teve um dia que Dona Antônia, Padre Fábio, vem aqui ver meu guarda-roupa. Só tem 5 vestidos. Uma mulher riquíssima, você tem sempre a impressão que Dona Antônia está sempre com a mesma roupa, né? É como se fosse um hábito. Então assim, de quem que ela aprendeu isso? Do filho. Porque embora fosse uma família católica, mas não era uma família praticante, como nós entendemos aqui no Brasil, né? E Carlo provocou a família a ser católica de verdade, né? Quando fazia perguntas para Dona Antônia não sabia responder. Depois Dona Antônia se obrigou a estudar teologia. Dona Antônia é uma excelente teóloga hoje. Provocada por quem? Por aquele garoto de 7 anos que já sabia todo o compêndio do catecismo da igreja, toda a doutrina da igreja. Carlos sabia, coisa que nem nós muitas vezes católicos sabemos, o conhecer a nossa doutrina, até porque a gente só pode amar o que conhece. Carlos era apaixonado pela igreja porque conheceu, né? E quando a senhora falou de Nossa Senhora aqui no início da oração, né? Carlos, um jovem belo, Carlos era muito bonito, a sua beleza física, mas lógico a beleza transcendental que vinha da alma. E com certeza Carlos foi muito paquerado pelas meninas, né? Só que Carlos um dia deu uma resposta muito segura quando provocavam isso nele. Eu já tenho, a única mulher da minha vida é Nossa Senhora, né? A única mulher da minha vida é Nossa Senhora. Então assim, um jovem dos nossos tempos, da cidade de Milão, riquíssimo, que poderia viver de bagatelas e de futilidades como tantos outros jovens aí, o que acontece? Faz uma opção diferenciada, né? A gente poderia terminar aqui a nossa conversa já dizendo assim, o que Carlo fez para ser santo? Qual foi eu diria assim, a única coisa que Carlo fez foi ser católico de verdade, porque o caminho de santidade a igreja já apresenta. O problema é que nós muitas vezes não sabemos fazer ou não acolhemos esse chamado à santidade que acontece no dia do batismo, do nosso batismo. Esse é o grande problema nosso, né? E Carlo abraçou isso com muita tranquilidade, né? E o divisor de águas da sua vida foi aos 7 anos, quando ele fez a primeira comunhão, que disse: o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. De hoje em diante nunca mais eu vou faltar à Santa Missa. Então são propósitos. Então assim, ter Jesus como projeto de vida não significa que eu tenho que anular a minha vida no mundo e deixar de ser o que eu sou. Pelo contrário, eu tenho que potencializar aquilo que eu sou para que melhor eu possa fazer o caminho que Deus me chama, né? Porque às vezes, irmã, a gente tem uma ideia muito errada de santidade, viu? Caricata, puritana, falsa moralista, né? Engessada, né? Que o santo é aquele que tem que dar assim, né? Às vezes você vê a pessoa rezando, sempre agarrado com o texto. Nossa, que santinho, você não sabe o demônio que tem dentro dela, não é? Então assim, a santidade, antes de mais nada, é o acolhimento do chamado de Deus a potencializar o dom da graça que Deus te deu de amar, de fazer o bem, né? De viver plenamente com os olhos voltados para Deus, sem anular aquilo que você faz no dia a dia. Carlos não deixou de brincar, não deixou de comer a sua melhor pasta, tomar seu sorvete, de estar com os amigos e ali ser um sinal do amor de Deus, né? Então ser santo é muito mais essa ação que envolve, que converte, como ele fez,
do que realmente um rótulo que me faz muitas vezes distanciar-me da realidade do céu, que eu devo começar a construir aqui na terra. E Carlos fez isso com muita maestria, com a sua beleza, com o seu jeito de ser lá na sua família, né? E foi fazendo com que aqueles que estavam ao seu redor também fossem assumindo, sobretudo a sua família. A gente tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre, né? Carlos foi o primeiro santo que fez milagre em casa, porque ele transformou a família como um todo. Nesse tempo que eu morei com eles, eu ficava tentando achar alguma coisa. Onde que tem do Carlos no pai, onde que tem... Dona Antônia é a mensagem viva do filho hoje. É a mensagem viva do filho hoje. Eles vivem o carisma do Carlos. E a pandemia foi uma coisa tão interessante, porque quando a Itália fechou, que ficamos sem missa, sem nada, estava lá um padre brasileiro dentro da casa deles, rezando a missa todos os dias. O mundo ficou sem Eucaristia, mas a família do Carlos não ficou. Por isso que nasceu a ideia do livro, foi Carlos, né, Dona Antônia? Foi Carlos, porque todo mundo ficou sem missa, menos a família do Carlos. E trouxe um padre lá do Pantanal e colocou lá dentro da casa dele. Olha a ligação do Carlos com o Brasil. Um negócio muito interessante. O milagre que o levou à beatificação no Brasil, o seu dia litúrgico, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, o seu amor por Nossa Senhora tão profundo, é do Brasil para o mundo, a devoção ao Carlos. Então, assim, não é porque que nós vamos parar no Carlos, não, porque assim como o Carlos, a sua meta era o infinito, que é Deus. A vida de santidade do Carlos é um grande sinal, sobretudo para a juventude, né? Que precisa desses sinais nesse mundo hoje esvaziado, relativizado, destruído. Aí vem um jovem em 2006 que mostra, peraí gente, a santidade existe e está aqui, é só você ter coragem, né? Não precisa fazer muito esforço, precisa amar, só que ninguém quer amar. Hoje a gente vive na cultura do descartável, eu jogo fora, relação de troca, eu dou se você me der. E Carlos fugiu de tudo isso. É tão gostoso ouvir isso, né, gente? Nós já vamos voltar, o padre vai continuar falando hoje o programa inteiro sobre esta família, sobre a vida de Carlos, porque nós precisamos divulgar muito os santos, e não tem coisa melhor do que conhecer. A gente já ama aquilo que a gente conhece. Então a gente já volta daqui a pouquinho para continuar essa história. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Olá, estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria, pela TV Evangelizar. Esta obra tão maravilhosa e linda, ela é sustentada por você. Então, se você ainda não é um benfeitor, um associado, nós convidamos você a ligar agora no 041-3221-6060. Graças a essa TV, quantas pessoas no mundo hoje pode conhecer a história de Carlos Acutis, pode conhecer também tantos outros santos. E nós queremos agradecer ao Padre Fábio, que vai continuar falando para nós, porque hoje nós estamos aqui abertos para escutar. Então, irmã, eu estava pensando aqui, né, quando a senhora estava anunciando, como nós muitas vezes nos acomodamos. A pandemia ela veio nos dizer muita coisa. O grande problema é que muitas pessoas não souberam acolher esse momento, embora teve toda a dor, todo o sangramento que foi com a morte. As pessoas não veem mais a dor no sentido cristão da ascese, do transcender, do que eu posso me purificar com isso, mas vê a dor somente pela dor, né? Então todo mundo falava assim, não vejo a hora tudo isso passar para tudo voltar como era antes, mas nada mais vai ser como era antes, nada vai ser, porque como era antes não estava indo bem,
né? Não estava indo bem. Então, quando a gente estava lá na casa do Carlos, e que a beatificação do Carlos foi cancelada por 2 vezes por conta da pandemia, né? Chegou um dia dizendo: Dona Antônia, por que a gente não faz virtual? Carla é candidata a patrono da internet. Né? Por que Carla é candidata a patrono da internet? É aqui que eu quero entrar. Então, nada foi por acaso a beatificação do Carlos em 2020. Existem beatificações todos os dias que a gente nem sabe quem são os beatos que são, né, as pessoas que são beatificadas, os candidatos são beatificados. E a do Carlos foi televisionada pelo planeta. O mundo viu a beatificação do Carlos Acutis, o mundo viu. Dona Antônia deu entrevista até para TVs árabes. Não é à toa que ele é o candidato a patrono da internet. Mas por quê? Porque Carlos vivia em rede social? Não, Carlos não tinha celular, Carlos não tinha rede social nenhuma. Tinha o seu notebook que ele conectava à internet para se debruçar fazendo suas pesquisas, e nos deixou o grande legado do seu maior amor, a Eucaristia. Carlos pesquisou tudo sobre os milagres eucarísticos e encontrou quase 200 milagres eucarísticos pelo mundo. Nem eu, como padre, sabia que tinha tanto milagre eucarístico. Mal sabia que tinha um Dilantiano. Né? Então, porque assim, irmã, quando a gente ama uma coisa, a gente não quer que as outras pessoas também amem, que elas sintam um pouco desse amor. O amor do cara era tão grande pela Eucaristia que ele pesquisou e nos deixou esse legado, a chamada Mostra Eucarística, que está disponível no site da Associação Carlos Acutis. É liberado para todo mundo produzir, reproduzir. Eu fiz mesmo uma exposição para catequese, não tem coisa mais bonita. Carlos que fez. Então, assim, um pequeno detalhe aqui. Quando o processo do Carlos estava ainda em Milão, quando era servo de Deus, que depois que segue para a congregação pela causa do santo, para a causa dos santos, a primeira coisa que foi apreendida do Carlos pelo Vaticano foi o notebook. Foi feita uma varredura completa, serviço de FBI, né? Nada foi encontrado que desabonasse a pureza do Carlos. Carlos nunca entrou num site ou em alguma coisa que fosse contra aquilo que ele vivia, né? Aí eu sempre pergunto, quando eu falo palestras aí com jovens e com os adultos por aí afora: você já pensou se nós fôssemos medir a santidade de vocês pelo celular? Ou pelo notebook? Vamos aprender e fazer uma varredura de todo mundo, se alguém ia para o céu, como o Carlos. Né? Então, assim, essa ferramenta ela pode ser usada para um bem tão grande. Olha a irmã Zélia. A irmã Zélia é implacável, ela não dorme, é 24 horas no ar evangelizando, né? Então, tá lá, eu fiz live com a irmã Zélia à noite, às vezes estou deitado lá, ligo, tá a irmã Zélia, meia-noite, entendeu? Então, gente, a gente pode usar isso para tanta coisa boa, né, essa ferramenta, e Carlos mostrou que é possível. Paralelo a isso, também ele fez uma outra grande pesquisa do seu outro grande amor, que é a Nossa Senhora. Ele fez a amostra dos títulos de Nossa Senhora. Então, tudo que é título de devoção a Nossa Senhora, ele também fez. Então, tem a amostra eucarística e tem a amostra mariana. Essa foi a vida do Carlos. Quando eles iam para a praia, quando estava de férias, estava lá Carlos no notebook. Fazendo o quê? Então, esse foi o testamento do Carlos, né? Às vezes as pessoas perguntavam: mas Carlos não deixou nada escrito? Computador. Né? No computador. Não tem um videozinho que viralizou onde Carlos diz assim: sono destinato a morire? Ele já adolescentezinho, né? Sono destinato a morire. Ele fez aquele vídeo 3 meses antes dele morrer. Ele já sabia que ia morrer, né? Então foi uma verdadeira profecia. Olha interessante a história desse vídeo, porque ele tem um complemento que ele dizia assim: quando eu completar 70 quilos eu estarei pronto para morrer, né? Estou destinado a morrer. Tinha um pedacinho antes. E quando ele morreu, Dona Antônia não sabia desse vídeo, porque ele mesmo fazia vídeos caseiros, brincando, sabe? Várias coisas assim ele produzia, deixou no computador. Aí, meses depois, Dona Antônia teve um sonhou com ele, onde ele falava para ela do testamento. Mama, ele testamento. Aí, conversando com a Luana, que é a avó: mas que testamento é esse, Carlos? Não escreveu. Ficaram quebrando a cabeça: mas que história é essa desse testamento? Aí foi quando a Luana falou: vê lá no computador dele. O notebook. Foi aí que ela teve a ideia de ver o notebook do Carlos. Quando abre o notebook do Carlos, deixou todo o legado ali. Aí uma das coisas que ela viu primeiro foi esse vídeo. Ele já sabia, né? Ele já sabia, né? Porque a leucemia do Carlos foi quando diagnosticou na terça, Carlos morre na quinta. Então ele passou mal na segunda, mas quinta-feira o Carlos já estava morto.
Então assim, em 3 dias, algo fulminante, e Carlos sorrindo e contente lá no leito do hospital. Os médicos e todo mundo preocupados, porque sabiam que a dor era grande desse tipo de leucemia, onde acontecia a eclosão de todas as veias, um verdadeiro derrame, né, que vinha até chegar na cabeça. Você está sentindo alguma coisa, Carlos? Não. O Papa sofre mais que eu ofereço por ele, né? Então assim, se a gente for falar com outras pessoas, a nossa relação com a morte não é mais uma relação transcendente nem cristã, né? Carlos via a morte como São Francisco, minha irmã. Então assim, aí quando o padre foi lá, atendeu a confissão do Carlos, que saiu do hospital, chamou Dona Antônia e disse assim: seu filho é santo. Só falou isso para ela. Aí começou a história, né? Começou aquilo na mãe, né? E semanas depois do enterro do Carlos, no dia da missa, que veio gente de todos os lados de Milão, inclusive pobres, mendigos, o Antônio não sabia que o filho conhecia tanta gente, porque é uma família extremamente reservada, uma família extremamente privada. Mas Carlos tinha as suas coisas que foram descobertas depois, porque o seu babá, o Rajers, que era um hindu, que ele converteu, era de religião hindu, de casta brahma, né? Conviveu 10 anos ali com o Carlos e ele converteu ele, batizou, é católico, casado na igreja e tudo. Teve que romper até com a família, porque esse povo dessas religiões são muito, né? E aí se descobriu que Carlos pegava os cobertores de casa, levava para os mendigos da rua, mandava as cozinheiras fazerem bastante lanche, enchia a mochila e levava, saindo distribuindo lanche, pegava o dinheirinho dele que ele ganhava, a mesada dele, levava lá para a obra social dos franciscanos. E aí começam a aparecer. Olha como que é a santidade, ela acontece no silêncio, porque ela não é para se autoafirmar. Santa Teresa, quando falava que ela já tinha fama de santidade em vida, né, quando chamavam ela de santa, ela ficava brava, se pudesse ela batia, né? Porque o santo não tem essa coisa de estou sendo santo. Por quê? Porque é algo que vai acontecendo tão natural que para ele é como já está no céu. Eu falava sempre para a Dona Antônia, Carlos já estava no céu e estava só brincando aqui. Então ele ia lá, desconectava, depois vinha de novo, dava uns sinais para a gente, depois voltava de novo. Então tinha esse elo, né? Então isso é muito interessante de ver, que as obras foram aparecendo depois que nem a mãe sabia, né? Porque quando ela viu aquela multidão de gente na missa, mas peraí, mas meu filho é de um universo completo, mas já tinha feito tudo. Na escola, na rua, cara, tinha uma mania muito interessante. Onde ele ia, ele comprava um monte de terços. Aí quando ele saía, ele deixava cair de propósito os terços, né? Porque ele sabia que se alguém achasse, ia ver aquilo como um sinal para a vida dele, de alguma coisa. Então ele saía derrubando o terço. Onde ele passava, ele deixava cair de propósito os terços. A pessoa, com certeza, quando a gente acha uma coisa assim, né? Né? Nossa Senhora, um terço, vou guardar uma coisa. Então ele tinha essas coisas, né? Os santos têm essas coisas, né? Essas peculiaridades que depois elas se revelam e se mostram realmente dentro desse conjunto como a sua grande missão ali. Então 15 anos foram suficientes para o Carlos mostrar na vida, né? E corresponder a esse chamado maravilhoso que Deus fez e que fez a todos nós também no dia do batismo, né? A questão é que a gente ainda não teve coragem de assumir isso, e porque temos ainda aquela ideia caricata de santidade, de isolamento. Não é, o santo não... Tem uma outra coisa, irmã, é que eu começo para falar, me empolgo, né? Que as pessoas dizem assim: ah, mas a primeira coisa da ideia falsa de santidade é quando as pessoas querem ser santo fora do mundo. Ah, que o mundo não presta, ah, que o mundo é isso, ah, que o mundo só oferece. Está lá no Gênesis que cada coisa que Deus criou, no fim ele disse o quê? Isso era bom. O mundo, gente, é maravilhoso. Nós é que desgraçamos o mundo com o nosso mau uso da liberdade, tá? E na humanidade nós só vamos viver dentro desse grande ventre, o mundo. Então o mundo é bom, as coisas são boas, porque tudo que Deus fez foi bom. Nós aqui, com a nossa maldade, destruímos a beleza de Deus. Então tem coisas que a gente não vai viver nem no inferno, se for para lá, espero que nenhum de nós vá, e nem no céu, vai ser só aqui, entendeu? Então a santidade, ela começa a ser construída aqui, não em plenitude, porque a plenitude é tudo em Deus. Para a gente tirar essa ideia de que o mundo não presta, não, peraí, é no mundo que nós estamos, essa é a nossa realidade desse momento. Então é aqui que eu tenho que fazer o bem, é aqui que eu tenho que amar,
É aqui que eu tenho que ser feliz. A gente tem muito isso de, quero ser feliz quando eu tiver um carro, quero ser feliz quando eu tiver uma casa, quando eu casar. Peraí, gente, felicidade não é fim, felicidade é meio. Eu tenho que ser feliz hoje, acolhendo-me, vivendo com as minhas dores, com meus sofrimentos, ressignificando, transcendendo, lutando, amando, caindo, levantando, né? É isso. Ai, que delícia ouvir isso. Gente, nós vamos sair para o nosso intervalo. Já voltamos, vamos continuar. E com o Padre Fábio. Eu e a minha família serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos, e uma decisão. Somente a Deus adorar e servir de todo o coração. Olá, gente, estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus, nos Passos da Virgem Maria, pela TV Evangelizar. E como vocês estão aí também, como eu, embriagado deste amor de Deus. E hoje nós temos a graça de ter o Padre Fábio. E o Padre Fábio é do Mato Grosso. Do cidade de Mato Grosso do Sul. Irmã Zélia, essa senhora foi no Mato Grosso do Sul. Eu já falar. sei, em Ponta Porã. Você sabe que eu fui e falei, gente, vocês do Mato Grosso, que o povo quase me matou. Couro, na hora. É na hora, quase fui crucificado. Então agora, Mato Grosso do Sul. Isso, cidade de Ladário, sou pároco da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, Santuário Nossa Senhora dos Remédios. Oh, que bênção. Então nós temos a graça de ter o padre aqui e a Fátima, que é lá também de São Paulo, né, Fátima? Isso, de Osasco. De Osasco, a cidade que o Padre Rodrigo morava, né? Acho que Isso mesmo. muito, o Padre Rodrigo sempre falava, a Fátima é da minha paróquia. Eu fui da paróquia do Padre bastante tempo, graças a Deus. Que bom. Então, Padre Fábio, esse momento é todo seu, né? Um momento que também, a partilha também é uma oração, né? E a gente hoje quer aproveitar ao máximo para depois receber também a bênção com a relíquia do Carlo, né? Uhum. Bom, no livro eu falo um pouquinho de cada um da família do Carlo, mas o mais interessante foi conviver ali. E eu quero narrar um episódio muito interessante que aconteceu. Tem os gêmeos, né? A Francesca e o Michele. E depois de 2 meses, 3 meses, eu já estava dominando bem já assim o italiano, então comecei a fazer as homilias. Aí o que acontece? O Michele fazia sempre a primeira parte da homilia. Irmã, o Michele é o Carlo todinho, né? O jeitinho assim, meio... Aí o que acontece? Eles são apaixonados pela vida dos santos. Eles fizeram a primeira comunhão com 5 anos. Carlo fez com 7, os irmãos fizeram com 5. Tem 11 anos agora. Aí, a maior alegria do Michele é quando Dona Antônia dá um livro de presente. Ele lê tudo, é inteligentíssimo, ele sabe tudo. Então, a primeira parte da missa, ele sempre fazia a vida do santo do dia. Aí no domingo a missa tem 2 leituras, aí eu criei assim, bom gente, já que nós estamos aqui, Dona Antônia está aqui, nós que é a paróquia Carlo Acutis. Então vamos fazer as nomeações, né? Eu sou o pároco, o André é o pai, é o vice-pároco, Dona Antônia é a bispa, a Luana, os cozinheiros, os funcionários serão sempre, né? Porque foram, gente, 2 meses e meio ali, ficamos fechados ali dentro de casa, né? Então a nossa missa era todo dia às 13 horas, aí depois tinha o almoço, aí o almoço ia até 5 da tarde, né? O almoço lá é assim. Aí teve um domingo que eu escutei uma gritaria. Aí era Michele e Francesca, que criança normal briga, né? E gritava, tal. E o André sempre chegava, o André é o pai, chegava sempre antes, ficava sentado na capela. Eu já estava também antes, aí gritava, e Francesca chorava, era uma gritaria. Aí eles chegaram na capela, aí o André, o que foi? Aí o André deu um grito, basta! Sabe por que eles estavam brigando? Porque Francesca queria fazer a primeira leitura e o Michele não deixava. Aí brigaram, aí o André falou, Padre Fábio, resolva isso. Aí eu fui lá, Michele, deixa a Francesca fazer a primeira leitura. Não, uma vez só, não. André, vamos decidir, vai ter que fazer uma escala daqui para frente. Porque o Michele, eu fiz a investidura dele de coroinha e Francesca leitora, mas eles faziam leitura. Aí
teve uma confusão, conclusão, aí ele deixou. Aí a Francesca, agora eu não quero. Conclusão, o pai quem acabou fazendo. Aí na hora do almoço depois chama assim, André, vem aqui. Você viu que coisa bonita que aconteceu? Ele, como assim, Padre Fábio? Aqueles dois brigando por... Sim, André. Enquanto as crianças do mundo aí brigam por tanta coisa fútil, os teus 2 filhos estão brigando para ver quem proclama a palavra de Deus. Olha, se toda briga de criança fosse essa, né? Quem vai fazer a primeira leitura, de chorar, a Francesca chorava e com as lágrimas, porque queria proclamar a primeira leitura e o Michele não deixava. André, aí ele, vendo por essa ótica, é isso mesmo, né, Padre Fábio? Pois é, meu querido. Deixa eles brigarem para ler a vida dos santos, porque é uma briga santa. Né? Então assim, e o que falta nas famílias hoje? Né? Catequese. Falta esse exemplo, esse testemunho. O pai, você nunca vai ver o André, o pai do Carlos, dando entrevista, fazendo essas coisas, nunca. Ele é reservadíssimo. Eu falava que ele era um monge, né? Enquanto Dona Antônia é a italiana espalhafatosona, que chegando. O André é reservado, homem do silêncio, racional. Dona Antônia é só emoção, né? Aí me lembrou uma canção muito bonita. Vou só cantar o refrão, viu? Porque eu não canto tão bem assim. Do Padre Zezinho, que dizia assim, ó. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e que a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Falta isso, falta isso, né? Esses exemplos, esse testemunho da nossa família, irmã, nossas famílias não estão mais tão cristãs. As referências de famílias ideologizadas por aí está acabando com toda essa beleza que Deus nos apresentou, né? Então ali eu vi essas referências fortes de família ainda na família do Carlos. Aí você vai entendendo muita coisa, né? Eu ainda ouso dizer, por que o Carlos é santo? Porque a santidade já estava ali na família. Eles não tinham consciência. Carlos tomou primeiro a consciência e mostrou para eles, mama, papá, é assim, pá, né? Mas o que está faltando, e a nossa oração tem que ser sempre, cada vez mais daqui para frente, intensa pelas famílias, porque é da família que sai a santidade, é da família que sai a irmã, da família que sai o padre, da família. E enquanto as famílias estiverem sendo destruídas, tá, mas antes de encerrar e dar a bênção com a relíquia, irmã, eu vou deixar um presente para a senhora. Meu Deus. Quando eu ia mais de 8 anos, quando eu ia sempre lá no túmulo do Carlos, quando estava lá em Assis ainda, nós percebemos um fenômeno, que as pétalas do túmulo do Carlos, as flores do Dona Antônia levavam, que as pessoas levavam, que quando a gente ia fazer a troca lá, uma vez, nós percebemos que elas caíam, mas não murchavam. As pétalas não murchavam do túmulo do Carlos. Aí nós começamos a recolher essas pétalas e trazer, tá? E se espalhou por eu, o outro padre amigo meu, a gente levou essas pétalas, dava para as pessoas e realmente as pétalas não murcham, né? Outro dia o padre Antônio Furtado me mandou uma mensagem dizendo que a que eu dei para ele estava orvalhando. Então eu vou deixar uma para a senhora, dessas pétalas. Senhora, essa aqui tem 5 anos. Essa pétala tem 5 anos, irmã. Foi do túmulo do Carlos. Não deixa de ser uma relíquia, tá? Com porque certeza. Eu mesmo recolhi essas pétalas, eu ainda tenho muitas delas, e onde eu estou indo, eu estou deixando uma pétala dessa de presente, tá? Gente. E a senhora vai perceber que vai ter dias que ela dá uma orvalhadazinha, mas não murcha. Essas daí, se eu não me engano, eu trouxe em 2016, que eu peguei lá do túmulo do Carlos. Nossa, padre, tá? gratidão, hein? Então tá todo mundo no Brasil louco por essas pétalas, né? Gente, eu tenho. Quase não tem mais. A irmã gosta de exclusividade, né? Então, olha lá, uma pétala exclusiva para a irmã Zélia. Ela merece, pela missão, né? Nossa, que bênção. E você isso. sabe, eu tenho uma história com pétalas de rosa. Eu sou, assim, há muitos anos eu li um livro que os santos, eles recolhiam, né, as pétalas, as rosas que ficavam no altar da adoração, e recolhia e guardava.
e distribuía para as pessoas, se transformavam em remédio, as pessoas faziam chá. Então há muitos anos que todas as rosas que me dão, todas que de repente está no altar, eu seco e eu levo para o Padre abençoar e distribuo para as pessoas. E não tem 2 semanas que eu sonhei com o meu fundador, que ele me dava 2 pétalas de rosa. E quando eu abri a minha mão e ele colocou as 2 pétalas, aí dentro de uma tinha o Sagrado Coração de Jesus e dentro da outra tinha o Imaculado Coração da Virgem Maria. Então agora você vem e me traz uma pétala. Então a pétala de rosa para mim ela é muito significativa. Então pode ter certeza que isso daqui vai ser mais uma que vai fazer parte da minha vida oracional e tantas pessoas vão poder usufruir desta graça. Muito obrigada, viu? Imagina. E agora, para encerrar, nós vamos dar a bênção com a relíquia do Carlo. Eu tenho aqui uma relíquia de 1º grau e de 2º, que são os fiozinhos de cabelo dele, né? E um pedacinho da roupa do Carlo, né? E que todos que nos acompanharam aqui pelo programa, todos vocês que estão aqui, pela intercessão do Carlo, possam obter de Deus aí a graça que vocês gostariam, porque é Deus sempre que concede, que faz o milagre, sempre. Mas nós temos os intercessores, que são os santos, que já estão lá juntinhos de Deus, nos dando essa força para que obtenhamos aquilo que ainda nós não conseguimos, né, por conta da nossa fraqueza, do pecado e tantas outras coisas na nossa vida, que os santos já subiram um degrauzinho a mais, pode interceder por nós. Então, nesse momento, a todos que estiveram aqui conosco, quem está nos acompanhando pelo programa, a irmã Zélia na sua missão, as meninas aqui, o nosso pessoal aqui todo, né, possa também pedir essa graça por intercessão do Beato Carlo Acutis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do Beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Olha, gente, um presente de Deus muito grande. Eu sinto assim muito honrada por ter para mim não só o Padre Fábio, mas o próprio amor de Carlo Acutis está aqui. Há muitos anos, antes dele ser beatificado, eu já tenho esse amor por ele, já prego muito sobre ele. E hoje é um presente do céu que nós acabamos de receber. Que Deus lhe abençoe. Padre, muito obrigada, viu? Vocês podem estar seguindo também o Padre Fábio. Tem também, né? Tem. No Instagram. Padre Fábio Vieira e Devotos de Carlo Acutis Brasil. Então siga aí nas redes sociais. Minha gratidão, Fátima. Minha gratidão às meninas, ao esposo da Fátima e ao Padre. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima semana com a graça de Deus. Que Jesus seja o centro das nossas famílias. Seja Jesus o centro. Seja Jesus o centro. Eu ergo um altar no centro do meu lar. Fica aqui na